Boa tarde, galera. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa videoaula do terceiro bimestre. Educação Física, professor Niltinho, origem dos jogos e das brincadeiras. Tamo junto, espero que vocês estejam bem, espero que vocês, a família de vocês estejam todos bem. Beleza? Aqui atrás, então vamos para origem dos jogos e das brincadeiras. Pessoal, existem várias versões de jogos e brincadeiras no mundo atualmente. A Heloísa Blum apresenta algumas informações interessantes sobre esta questão. Segundo a autora, a origem dos jogos e das brincadeiras está ligada aos elementos culturais de determinados povos e aos fatores históricos que proporcionam o seu aparecimento. Um fato com o qual muitos autores concordam é que os jogos e as brincadeiras em sua origem não estavam relacionados exclusivamente à noção de diversão como ocorre na atualidade. Os jogos tinham uma ligação com aspectos mágicos e com cerimônias que celebravam alguns feitos observados na natureza, certo? Então, por exemplo, vamos falar aqui do peão. Peão é um aparelho, objeto que ele tem uma ponta fina no final e tem uma extremidade de madeira. Essa extremidade, ela faz com que ela gira na ponta. Tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esta videoaula neste momento não vivenciou esta atividade do peão, o jogo de peão. Como que era jogado esse peão? Você usa uma cordonê, tem vários nomes, né? Depende a região, cordonê, cordão, fieira, fita, e aí você coloca na ponta do prego, aí na página 9, né? Na página que tem certeza que vocês estão com a apostila, na página 9, onde tem 3 peão, é um na realidade, você começa da parte fina para a parte superior mais grossa. A ponta final, você vai enrolar no dedo e puxar, jogar o peão para frente e puxar ele ao contrário, soltando o cordão. Soltando não, puxando e segurando o cordão para que você dá uma tração nele e ele gira. Como que era as disputas com este peão? Se jogava em dupla, em trio, em grupo, num espaço, né, que acontecia algum acidente, né, porque se jogava, talvez o peão voltava junto com a cordonê, com a fieira, e poderia bater ou no colega do lado ou propriamente em você. Então aí quem que vencia? Jogava todo mundo ao mesmo tempo e aquele peão que rodasse, que fosse o último a cair, era o campeão. Então todos iam girar, alguns iam girar mais, outros iam girar menos, mas ganhava aquele que girava mais. Ou você faria em 3 tentativas, 5, dependia da forma que vocês combinaram para fazer esta competição. E também você girar o peão sozinho para treinar, para se divertir, né? Muita gente, eu conheci gente que jogava tanto com a direita quanto com a esquerda. E tinha gente que só era unilateral, jogava só com uma mão, só com a direita ou só com a esquerda, né? Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês não vivenciou essa atividade. E dificilmente vai vivenciar. Pode até ter a curiosidade de vivenciar. E quem quiser comprar o peão lá fazer a propaganda, lá no... esqueci o nome do cara. Fica na rua Piauí, esquina com a 15. Eu esqueci o nome lá. Mas é só vocês ir lá, vocês compram o peão, é baratinho. E vocês vão ver que é um brinquedo muito legal. Beleza? Mas isso aí é se vocês tiverem a curiosidade. E teoricamente vocês também pesquisarem aí na internet, vocês vão ver que tem peão de várias formas. Aqui eles tiraram uma foto do peão mais simples e mais barato que existe no mercado. Então, aqui já tem outras atividades, né,
que temos aí a perna de pau, que tem o vínculo mitológico, né? Na África, o seu uso fazia parte da iniciação dos meninos na vida adulta, certo? Aí depois tem o xadrez, que originou-se na Índia e sua trajetória para o Ocidente. As peças antigamente eram feitas em forma de animais e com o passar do tempo foi mudando para bispos, reis, torres e castelo. Então, torres de castelo. Isso mostra a influência do contexto de uma época sobre os jogos e as brincadeiras. Os jogos de Cinco Maria, conhecido de várias formas, de nomes diferentes em várias regiões. Em cada região tem um nome diferente do jogo de Cinco Marias. Por exemplo, aqui o texto fala para nós, mostra para nós vários nomes diferentes de um mesmo jogo. Eu conheço por bugalha ou pedrinhas. Então aqui ele cita esses dois que eu conheço, o mesmo nome, duas vezes. Então tenho é também conhecido como Três Maria, ali fala Cinco Marias, mas Três Marias, jogo de osso, o bugalho que eu conheço, a pedrinha que eu conheço, o onente, o bato, o arrios, o telhos, chocos, necara, entre outros. Parece ter originado na pré-histórica e suas formas de jogar são bastante variadas. Aí depende as regras, depende como vocês combinam essa brincadeira aí da bugalha. Beleza? Como que se joga a bugalha, Niltinho? Você começa com 5. Aqui no caso eles fizeram 5 travesseirinhos, né? Em forma de travesseiro. De primeiro a gente pegava as pedrinhas, por isso o nome de pedrinhas. Telhas, você pegava um pedaço de telhas, então ficava o nome telhos. Aí você joga uma para cima, pega uma que está no solo. Joga uma para cima, pega duas que está no solo. Joga uma para cima, pega 3 e joga para cima, pega as 4. Então aí você já fez a primeira sem errar. Aí você continua o jogo fazendo esta brincadeira. Como faz muitos anos que eu não brinco, que eu não vejo esse jogo, então a gente deve ter perdido alguma noção desse jogo aí. E dificilmente vocês vão vivenciar esse jogo. Acho que alguém que está assistindo a aula já vivenciou ou já praticou esse jogo de bugalha. O ioiô. O ioiô é um dos brinquedos mais antigos do mundo. E embora não se saiba ao certo sua origem, estima-se que os primeiros vestígios datam da pré-histórica, por conta da necessidade de caçar animais de pequenos e médio porte. Os seres humanos da época teriam desenvolvido um tipo de arma com pedras amarradas nas extremidades de um tronco de árvore, que possibilitavam ao caçador repetir a ação de lançamento. Mais tarde, em 400 anos antes de Cristo, na Grécia, foram encontrados desenhos relacionados ao brinquedo. Nos últimos 20 anos, a tecnologia mudou a cara dos ioiôs. Nos anos de 1980, os ioiôs inteligentes, que retornam para a mão do dono automaticamente, foram criados, e nos anos 90 o uso de rolamentos nos ioiôs resultou em uma evolução inédita nas manobras realizadas. Olha, pessoal, na nossa videoaula, às vezes vocês vão estar ouvindo alguns sons diferentes, porque nós estamos aqui na escola e de vez em quando passa vendedor de ovo, algum som alto, moto, cachorro latindo. Então isso aí, pessoal, infelizmente nós não temos um estúdio apropriado para gravar as videoaulas, e peço desculpa para vocês aí se vocês ouvirem algum som diferente. Então, voltando aqui na nossa videoaula, 20 anos atrás, o ioiô ele era de difícil manuseio, tinha muita dificuldade para você fazer alguma
acrobacia. Os ioiô inteligente, você jogava ele e ele voltava na sua mão, certo? E depois que eles colocaram rolamentos nos ioiôs, aí ficou mais fácil das pessoas fazerem acrobacias, manobras com esse ioiô, certo? Então, pessoal, mais à frente eu vou explicar para vocês. Os ioiôs atuais têm tecnologia de ponta. A madeira e o plástico usados anteriormente foram substituídos por materiais como aço, alumínio e policarbonato. Os truques e as manobras acompanharam a essa evolução. E o ioiô agora é praticado com seriedade em muitos países, contando até mesmo com campeonatos e torneios. Outra característica importante dos divertimentos do passado consiste no fato de que o adulto e crianças participavam de muitas atividades em conjunto, sem que houvesse uma divisão clara de quais eram as brincadeiras de criança e de quais eram as de adulto. Com a invenção da infância, ou seja, com o início da divisão social que proporcionou à criança um papel específico na sociedade, alguns jogos e brincadeiras foram vinculados a mais tenra idades. Pessoal, o ioiô para competição tem que ser um ioiô de alumínio ou policarbonato, certo? Por quê? É um material mais resistente, é um material mais leve e é um material que você tenha mais facilidade de fazer suas manobras. E quanto mais a manobra for de execução difícil, você consegue uma pontuação maior. Quanto mais a manobra for difícil de executar, maior é a pontuação. Então você tem que criar, você tem que fazer manobras cada vez mais diferentes para que você consiga vencer no campeonato. Para que tudo isso aconteça, o que você tem que fazer? Treinar, praticar, pegar sempre um ioiô diferente, para que na hora que você usar o seu, você vai conseguir fazer da melhor forma possível. Você pega ioiôs diferentes, treina com ele e depois você pega o seu e treina com ele também, porque você tem que treinar com o material que você vai participar do campeonato, certo? Agora, sobre as atividades, antigamente as brincadeiras eram praticadas entre pais e filhos, tudo junto, e com a invenção da infância, essa divisão foi feita e cada um faz as suas atividades. Criança tem as suas atividades e os adultos têm as suas, certo? Então aí agora vocês não vê mais criança brincando com os pais. Esses dias eu até percebi os meninos brincando com os pais aí, fazendo algumas atividades junto com os pais. E é muito prazeroso ver o pai e filho praticando essas atividades, ou fazendo essas brincadeiras, ou fazendo algum jogo juntos, né? Essas coisas é muito importante para que possa ser realizada junto com a família e junto com as pessoas que a gente mais gosta. Mas já que não tem essa separação, então quando a gente for participar de alguma atividade com as crianças, a gente tem que se colocar no lugar das crianças, porque elas não vão ter condição de fazer todas as atividades que um adulto faz, beleza? Então é isso aí. Agora, pessoal, aqui tem uma pergunta para vocês, mais uma pergunta para vocês. Que tal conversar com as pessoas mais velhas da sua família sobre as brincadeiras que eles conhecem e vivenciá-las em conjunto? Então, o que o autor pede aqui para nós? Que vocês chegam para os seus avós, seu pai ou sua mãe, seus tios ou bisavós, quem tiver, perguntar para eles e fazer uma ligação das brincadeiras do passado com as brincadeiras de hoje, como eles vivenciavam, como eles praticavam, e analisar como eles praticavam e como vocês praticam, quais são as diferenças. Pessoal, se vocês tiverem alguma atividade que tem algumas diferenças e que os avós de vocês, as pessoas mais velhas da família de vocês praticavam antigamente e quiserem mandar também para mim, eu agradeço vocês e vai entrar também na avaliação de vocês aí
do terceiro bimestre. Beleza? Então vamos para frente que o tempo passa. Brincadeiras e jogos, relação com a cultura. As brincadeiras e jogos passaram por mudanças até chegarem ao que se conhece na atualidade de hoje. Essas mudanças foram geradas principalmente por aspectos culturais. Alguns jogos tradicionais desempenham a função de perpetuar costumes de diferentes culturas e promover formas de convivência social. Pessoal, observe bem, essa primeira atividade é para vocês observar bem esta produção, essa reprodução desta obra de arte, certo? Porque logo mais na página 14 vamos ter uma pergunta para vocês. Outra coisa que eu quero salientar a vocês ou explicar para vocês, que nós estávamos na página 10 da apostila e já pulamos para a página 13. Por que aconteceu isso? Porque na página 11 e 12 tem só explicação de como se joga o ioiô, de como se faz as manobras no ioiô, né? Então é mais uma atividade para que nós poderíamos fazer na prática aqui na escola, mas a gente não tem esse material e também estamos na pandemia, beleza? Observe bem esta obra de arte que tem várias atividades dentro dela. E eu vou fazer a pergunta para vocês na próxima página. Responde a segunda questão do próximo slide e me enviar uma foto no nosso grupo do WhatsApp. Certo? Não esqueçam, pessoal. Vale como avaliação continuada de vocês. Aí está a pergunta. Essa é a segunda. A primeira pergunta vocês têm que observar o que tem lá naquele quadro. E a resposta está no quadro. A resposta da pergunta 2 está no quadro. Vou ler para vocês explicar melhor. Segundo especialistas, existem 84 divertimentos diferentes nessa obra. Então, existe 84 exercícios naquela obra de arte que vocês viram na pergunta da atividade número 1. Identifique alguns deles e anote-os no quadro a seguir. De 84, quero ver se vocês consigam achar 20 atividades que estão na obra de arte. Beleza? Então, escrevam para nós aqui nesses espaços da apostila, tire uma foto e nos envie no nosso WhatsApp para que possamos fazer a avaliação continuada de vocês. Beleza? Agora vamos falar do jogo e da cultura popular. Considerando como parte da cultura popular, o jogo tradicional revela a produção de um povo em determinado período histórico. Essa cultura, desenvolvida especialmente pela oralidade, está sempre em transformação, incorporando criações anônimas das gerações que vão se sucedendo. Segundo a pesquisadora Chizuko Kishimoto, no contexto brasileiro, as brincadeiras e os jogos conhecidos na atualidade receberam influências principalmente de 3 culturas: as indígenas, as europeias e as africanas. E aí embaixo está a influência europeia nos jogos tradicionais. Por que a europeia? A indígena ainda usa muito as brincadeiras antigas, brincadeira de roda, essas coisas que que a gente fazia mais antigamente por falta da tecnologia. Tem algumas aldeias que já tem algumas tecnologia, mas a maioria ainda não tem. A africana também ainda sobrevive sobre as brincadeiras de antigamente por falta do poder aquisitivo, por falta de tecnologia, mas algumas cidades ou alguns estados da África existe também muita tecnologia. E a europeia aqui já vai falar explicar para nós com mais
dos jogos tradicionais na sociedade europeia. Então vamos lá. A sociedade brasileira, considerando seus valores, suas tradições e suas formas de viver, está fundamentada em diversos aspectos sociais e culturais advindos da colonização europeia. Entre uma variedade de elementos, a influência europeia pode ser observada nas crenças, nas religião, na constituição das instituições, civis e políticas, na linguagem, entre outros. No universo das brincadeiras e dos jogos, foi herdado, por exemplo, o costume oral de retirar versos, adivinhas, cantigas e parlendas, os quais se referem muitas vezes a personagens folclóricos. Outras brincadeiras bem conhecidas que chegou ao Brasil por meio da influência europeia é o jogo de bola de gude, que adquiriu várias formas de ser vivenciado conforme a região do território nacional. Então, pessoal, aqui muitas coisas. Por que eles falam a influência europeia? Porque hoje, na Europa, existe mais jogos eletrônicos do que os jogos e brincadeiras de antigamente. Por que isso? Porque é um país subdesenvolvido, com conhecimento, com poder aquisitivo muito alto, e com isso a tecnologia foi mais bem desenvolvida neste país. Neste país, em função desta praticidade, facilidade de ter mais contato com as brincadeiras eletrônicas, tablet, videogame, computador, notebook, tudo isso é mais fácil de ser acessado neste país da Europa, enquanto que nos países ou nas aldeias indígenas muito mais difícil, e no país africano também tem muitos estados lá da África que com muita dificuldade da tecnologia, beleza? Nós precisamos fazer os nossos conhecimentos para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e que o conhecimento desta videoaula possa ser absorvido por vocês aí da melhor forma possível. Não esqueçam de deixar o like de vocês no canal do Liceu Paulo Freire em AD. E estamos juntos aí. Muito obrigado. Não esqueçam de me enviar as atividades que eu pedi para vocês e fiquem com Deus. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana e estamos juntos. Qualquer coisa, estou à disposição de todos vocês, beleza? Outra coisa, só lembrando vocês que eu ia me esquecendo, por favor, enviem essas atividades no grupo para que eu possa fazer a avaliação de vocês e posteriormente não esquecer de olhar. Talvez vocês mandam no PV e eu posso passar não ver ou deixar de ver, ou talvez possa passar despercebido e não ver a resposta de vocês, e aí vocês serem prejudicados por minha falta de olhar lá. Então, por favor, mande no grupo. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, ou alguma cobrança, ou perguntar alguma coisa, pode perguntar no PV. Qualquer horário eu estarei à disposição para poder passar para vocês. Se eu demorar um pouquinho, mas depois eu passo para vocês, beleza? Abraço a todos, acredito no poder da educação. Tamo junto, fiquem com Deus e